Senhores, para a gente poder falar em velocidade escalar instantânea, nós dependemos então de uma equação da velocidade. Olha lá no parênteses, velocidade em função do tempo para nós, certo? No mesmo jeito que a gente tinha uma equação de espaço em função do tempo, a equação do sorvete, que já foi apresentada aos senhores, né? Que na equação, você jogando um tempo, acha a posição que o móvel se encontra na trajetória, nós podemos encontrar também a equação da velocidade do móvel, velocidade em função do tempo. E aí, para cada instante que você jogar na equação, você descobre qual é a velocidade dele naquele instante que ele está pedindo, certo? Então perceba que agora nós vamos usar essa equação quando o móvel tem a velocidade variando, né? Quando a velocidade não é mais constante. Se a velocidade varia, significa que a cada instante ele possui um valor diferente. O problema vai ser como chegar na equação da velocidade em função do tempo em alguns casos, tá? Em alguns casos. Então, nesses casos mais esporádicos, para a gente poder trabalhar, nós vamos ter que aprender uma regrinha que é chamada derivada, ou também chamada de regra do tombo. Pião, derivada não é coisa só de faculdade, para quem vai em exatos, engenharia? Sim, derivada e depois as integrais, as famosas cobrinhas, né? Mas essa derivada que nós vamos ver, senhores, é derivada simples, o seu método mais simples para poder aplicar. Tanto é que a gente chama aqui, tá? Aqui nós chamamos de regra do tombo, para você poder entender como que faz essa derivada. E é muito simples, tá? Primeiro eu vou derivar para vocês termos. Vou pegar um valor, a gente vai derivar. Depois um outro valor e vamos derivar. Vamos entender primeiro a regra de derivada. Como é que faz essa derivada? Entendido como é que faz a regra, aí nós vamos derivar uma equação e depois eu explico como é que nós vamos usar isso na física. Fechou? Bora lá então para os exemplos? Olha só. Primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês aqui. 4 vezes t ao quadrado. Eu quero derivar em função do tempo, em função do t. Por que é chamada a regra do tombo? Porque eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Tá vendo ali, ó? O círculo vermelho? O 2, o expoente. E vou tombar ele lá na frente do meu valor, multiplicando. Então, vou repetir, ó. Eu vou pegar o 2, que é o expoente. Volta aqui. Eu vou pegar o 2, que é o expoente. E vou tombar ele multiplicando aqui na frente do 4. Só que, toda vez que a gente deriva uma equação, a gente diminui em uma unidade o grau da equação. Um exemplo, se eu tiver com uma equação do quarto grau, derivo, eu caio na equação do terceiro grau. Se eu tiver com uma equação do segundo grau, derivo, eu caio numa equação do primeiro grau. Isso significa que eu sempre tenho que subtrair 1 no expoente que lá estava antes. Por exemplo, aqui nós temos o 2, não temos? Eu vou ter que subtrair 1. Eu jogo o 2 lá na frente e subtraio 1 do valor que lá estava, para dar um novo valor. Então, olha lá, eu tenho que, além de jogar o 2 lá na frente, subtrair 1. Acabou. Isso é derivado. É dessa forma que a gente deriva um termo ou uma equação. Vamos fazer isso daí então? Olha lá. Vou repetir a equação aqui. 4t quadrado. O que a gente vai fazer? Regra do tombo. Eu vou tombar o 2 lá na frente multiplicando. Então, leva esse 2 lá, ó. Vai passar o 2 lá na frente multiplicando 4. O que eu tenho que fazer naquele expoente que lá estava? Subtrair 1. Diminui 1 o grau da equação. Acabou, meninos. Derivamos esse termo. Simples assim. 2 vezes 4, quanto que é? 8, né? Então fica 8 ali na frente. E 2 menos 1 no expoente do t vai ficar t elevado a 1. Percebo que aqui eu tenho t elevado a 1. Ele só não está aparecendo porque é facultativo, mas ele está aqui. Derivamos esse termo. Acabou. Derivada é isso, tá? O que nós vamos usar aqui no pré-vestibular é apenas isso. Vamos fazer outro exemplo? Olha só. 7 vezes t ao cubo. Qual é a regra para derivar? Pega o expoente, aquele carinha ali, ó, e vamos tombar ele lá na frente, multiplicando 7. Então vamos fazer isso? E aí subtrai 1, obviamente. Então pega o 3 e leva ele lá para frente, multiplicando. Então vamos levar o 3 lá. Ó. Foi o 3 lá na frente do 7, multiplicando. O que eu tenho que fazer no expoente dele? Subtrai 1. Então faz essa conta. 3 vezes 7 vai dar 21. E aqui 3 menos 1 vai ficar um novo expoente, que é quanto? 2. Então perceba que a derivada de 7 vezes t ao cubo dá 21 vezes t ao quadrado. Mais um exemplo, só que agora eu já vou pular uma etapa. Ó, menos 2t ao cubo, então vamos lá direto. Menos 2t ao cubo. Pega aquele cubo, aquele 3 lá, o expoente, desce ele lá na frente multiplicando. Tomba ele. Então vamos levar ele lá. Ó. Aí vai ficar 3 vezes menos 2. Coloquei o parênteses para ninguém errar na conta aí. Só que eu tenho que subtrair 1 do expoente que lá estava. Então 3 vezes menos 2 vai ficar menos 6. E o 3 menos 1 no expoente fica 2. Então fica menos 6 vezes t quadrado. Fechou?
Vou dar dois casos particulares para vocês, que vocês não terão que fazer tudo isso que a gente fez aí agora, tá? Aliás, quando vocês forem derivar, você já pode derivar direto, tá? Não precisa fazer esta passagem aqui, porque para muitos é a primeira vez que está vendo isso, tá? Então a gente está fazendo devagarzinho. Mas você já pode ir daqui direto para cá. Desce o 2, 2 vezes 4, 8 vezes t. Pronto, 8t. Desce o 3, 3 vezes 7, 21 vezes t ao quadrado, porque eu tenho que diminuir 21t quadrado. Já pode ir direto, tá? Só que agora, meninos, eu quero que vocês se atentem a esses dois casos particulares. Quando t está elevado ao expoente 1, olha lá, menos 5t elevado a 1. Aqui está 1, ó. Ele só não está aparecendo, é facultativo, mas ele está lá. Se eu quiser colocar ele, posso? Posso. Vamos pôr ele, então. Vamos derivar esse cara? Olha só o que vai acontecer. 1 vai lá na frente, vou tombar ele lá na frente multiplicando, então leva 1 lá, ó. Vai ficar 1 vezes menos 5. E o que eu tenho que fazer no expoente que lá estava? Subtrair 1, certo? Então vai ficar 1 menos 1, vai dar t elevado a 0. Então fica 1 vezes menos 5, que é menos 5. E t elevado a 1 menos 1 fica t elevado a 0. Mas a matemática fala para nós que qualquer coisa elevada a 0 é quanto mesmo, senhores? Isso, exatamente. Isso significa que o t elevado a 0 não pode ser diferente, vai ser quanto? E, portanto, menos 5 vezes 1, isso daqui vai dar menos 5. Caso particular. Olha aqui pro tio. Olha aqui pro tio. Toda vez que você tiver um valor multiplicando um t de expoente 1, senhores, é só você tirar o t, ó. Tira o t daqui. O que sobrou? O menos 5. Olha o valor da derivada dele. O menos 5. Então, toda vez que você for derivar um elemento, um termo que está com a variável em função do expoente 1, você vai fazer isso, ó. É um caso particular. Naquele carinha aqui, naquele carinha ali, some com o t. Tira ele. Deixa só o menos 5. A derivada desse menos 5t é o próprio menos 5. É só tirar o t. Fechou? Outro caso. Ué, peão, você esqueceu do t. Não, não. Agora eu quero mostrar um cara sem t, ou seja, uma constante para nós que nós chamamos, né? É um termo independente, ele não depende do t para nós, não tem t nele, certo? Então, olha só, como que fica a derivada no menos 6? Derivada desse carinha aqui, ó, o menos 6, poderia ser, opa, volta, poderia ser menos 10, poderia ser mais 28, poderia ser 1352. Não importa o valor que apareça aqui. Se ele é um termo independente, a derivada dele é 0. Você pode jogar fora. Você esquece dele. Tira ele da tua equação quando você está derivando, tá? Tá, Pião, mas por que é 0? Me prova. Vamos provar então, vamos ver. Olha só, menos 6. Vocês concordam que menos 6 é a mesma coisa que menos 6 vezes 1? Certo ou não? Menos 6 é a mesma coisa que menos 6 vezes 1. Então eu vou multiplicar ele por 1. Vai continuar a mesma coisa, não vai? Pião, mas você não multiplicou por 1. Multipliquei sim. Vocês não falaram agora há pouco que qualquer coisa elevada a 0 é 1? Na linha de cima, olha lá, ó, t elevado a 0 quanto que é? 1. Então esse t elevado a 0 vale 1. E 1 vezes menos 6 continua sendo menos 6, né? Só que eu vou derivar esse cara para provar para vocês que a derivada é 0 desse elemento. Olha só. Vamos lá, o que a gente vai fazer com o expoente? Tombar ele lá na frente multiplicando? Então leva o 0. Vai ficar 0 vezes menos 6 vezes t elevado a 0. O que eu tenho que fazer no expoente mesmo que lá estava? Subtrair 1. 0 vezes menos 6 dá 0. E t elevado a 0 a menos 1 fica t a menos 1. Só que t menos 1 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 dá quanto? 0. Então percebo que no final das contas, a derivada daquele carinha ali, ó, estava sem o t, é 0 para nós. Você não precisa fazer essa passagem toda. O termo dependente você já joga fora, tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo aqui de uma equação? Olha só. Vou colocar a equação y igual a 3x² menos 5x ao cubo mais 12 menos 2x. Nós vamos colocar em prática agora que nós vimos aí de derivada. Toda vez que eu derivo uma equação, se você quiser representar o nome da equação, você coloca uma linha para representar que aquilo é a derivada dela, entendeu? Então era a equação y, agora ficou a equação y'. Fechou? Vou derivar primeiro o termo 3x², aquele na bolinha, ó. Olha lá. 3x². Vamos fazer direto agora? Com o tio. Regra do tombo, pega o 2 e desce aqui na frente multiplicando. Quanto que dá 2 vezes 3? 6, né? E a hora que você subtrair 1 do 2, não sobra 1 só? Então fica 6x. Essa é a derivada de 3x². Vamos derivar o menos 5x ao cubo agora? De novo, pega o expoente 3 e desce multiplicando. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15. E subtrair 1 do x ao cubo fica x². Essa é a derivada. Derivada do 12. Olha aqui pro tio agora. 12 não é o cara que está sem x ou sem t, não importa o que aconteça aqui. Ó, é o termo independente, não é?
E quanto que é a derivada de um termo independente mesmo? Zero. Então, se quiser, você não precisa nem fazer a derivada dele, esquece, porque vai dar zero. Eu vou colocar aqui, ó, a derivada desse cara relacionada à regrinha do caso particular ali do retângulo verde lá embaixo, ó. Isso significa que a derivada dele vale quanto? Zero. Não precisa nem pôr. E a derivada do último termo? O expoente não é 1. Esse daqui não seria o caso particular aqui que nós vimos primeiro, ó. Quando o expoente é 1, não é só tirar o t, ou o x. Então, tira o x. Quem que sobra? Menos 2. Então, a derivada desse cara vale quanto? Menos 2 para nós. Ele está relacionado àquele retângulo roxo, né? Então a derivada fica menos 2. Pronto. Você derivou a equação de cima, chegou na equação de baixo. E aí, só para ajustar, o y' vai ficar 6x menos 15x² menos 2, né? Já que o zero não interfere para nós. Vamos entender por que nós vimos tudo isso daí, né? Essa matemática muito louca, né? Muito doida. Olha aqui pro tio. Toda vez que você tiver uma equação do espaço em função do tempo, tipo sorvete, por exemplo, ou quem já lembra do sorvetão. Se você derivar a equação do espaço, fizer o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Se você deriva a equação do espaço, você chega numa outra equação. Por exemplo, nós aqui, ó, saímos da equação 3x², 5x², tudo isso daqui, ó, e chegamos numa nova equação. Tá vendo que tá diferente daquela? Porque eu derivei ela. Toda vez que você sai da equação do espaço e deriva, você chega na equação da velocidade. Vou repetir. Toda vez que você sai da equação do espaço e deriva, você chega na equação da velocidade. Olha que bonitinho. E a equação do espaço, derivei. Olha a linha aqui, ó, derivada. Ela é igual à equação de quem? Da velocidade. Olha que bacana. Vamos fazer um exemplo? Imagina que eu dei a equação do espaço S igual a 5 menos 2t mais t². Deriva ela. Aplica a regra do tombo. Que equação que nós vamos chegar? Da velocidade. Querem ver? Se eu derivar aqui, ó, 5, termo independente, a derivada é quanto? Zero. Esquece ele, então. Menos 2t, quando é expoente 1, é só tirar o t. Então só sobra o menos 2. E o t ao quadrado, 2 desce multiplicando. Fica 2t elevado a 1. Então perceba que a derivada dessa equação seria essa, ó. O menos 2t virou menos 2. O t² virou 2t. E a derivada de 5 é zero. Só que a hora que eu derivo esta equação, eu chego na equação de quem mesmo, senhores? Da velocidade. Então, por que nós usamos derivada agora? Porque quando a gente tiver uma equação de espaço pelo tempo, muitas vezes nós vamos precisar da derivada para conseguir descobrir a equação da velocidade. Pião, não tem outro jeito? Tem, se for uma equação do segundo grau, que nem essa nossa aí. Aí dá para fazer de outro jeito para achar a equação da velocidade, só que isso daí são cenas do próximo capítulo, tá? Se for uma equação do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau, aí não tem mais o que fazer. O único jeito é por derivada. Pião, e se eu derivar a equação da velocidade? Também dá algo para nós, olha que bacana. Derivou a velocidade, ela vai dar a equação da aceleração. Então perceba que espaço deriva da velocidade. Velocidade deriva da aceleração para nós. Eu não vou pegar a mesma equação que nós achamos aí do quadro vermelho. Vou mudar a equação, olha lá. Peguei uma velocidade igual a 3 menos 5t mais t². Vamos derivar esse trambolho? Derivada do termo independente é zero. Derivada de menos 5t, é só tirar o t, fica o menos 5. E derivada de t², 2 desce multiplicando, fica 2t. Então, se a gente olhar ali, ó, derivada de 3 zerou, sumiu, menos 5t tira o t, fica o menos 5. E o t² é o 2t, a derivada dele, né? Derivou a equação da velocidade, chegou na equação de quem? Da aceleração. Fechou, senhores?